Hoje eu vou ajudar você a entender como a obesidade aumenta o risco das complicações da Covid-19. O coronavírus ele está aí, não temos um tratamento eficiente comprovado e a vacina ainda não está disponível. E não sabemos como ela vai funcionar. Portanto, a prevenção por meio de um estilo de vida saudável é o melhor caminho. Meu nome é Adriana Garófalo, eu sou nutricionista e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre nutrição e prevenção das complicações da Covid-19. Mas antes, não deixe de dar o seu like e compartilhar se você gostar desse vídeo. Vamos lá? Bom, para entendermos como a obesidade aumenta o risco das complicações da Covid-19, precisamos entender quais são esses fatores de risco associados com a obesidade. Podemos dividi-los em 3 grupos, que são as disfunções respiratórias, as comorbidades de forma geral, que são doenças associadas a ela, e as doenças ou os riscos metabólicos. Bom, as disfunções respiratórias temos a dificuldade mecânica da respiração, o aumento na resistência do fluxo aéreo com a obesidade, alteração nas trocas gasosas, entre outros, como alterações de volume, pode ter perda de força muscular, também a respiração, né? Tudo isso decorrente da obesidade. Temos os fatores de comorbidade, que são as doenças que vêm junto. Doença cardiovascular, diabetes mellitus, doença renal, insuficiência renal, principalmente insuficiência renal crônica. E o terceiro grupo, os riscos metabólicos ou as doenças metabólicas, a hipertensão, o pré-diabetes, a resistência à insulina e a dislipidemia. Quais os mecanismos relacionados ao risco? Existem interações importantes entre tecido adiposo e sistema imunológico. Quanto maior o tecido adiposo, maior são os níveis de secreção de mediadores inflamatórios e maior é a inflamação do corpo. Também, com o aumento do tecido adiposo, existe uma maior suscetibilidade a infecções pulmonares. E, por outro lado, existe uma resistência à insulina aumentada quanto maior for o tecido adiposo corporal. Então, esse paciente é um paciente mais inflamado e ele é um paciente com maior resistência à insulina. Existe um aumento no risco de eventos cardiovasculares também decorrente da inflamação. O aumento do tecido adiposo, ele é responsável por uma maior suscetibilidade do endotélio vascular, ou seja, do vaso. É um risco maior que o paciente tem para os efeitos trombogênicos, ou seja, a formação de trombos, e aumentando assim o risco cardiovascular. E o risco de acidente vascular cerebral. Também temos o aumento da lipogênese do tecido adiposo, que a gente chama de lipogênese, o aumento desse tecido adiposo, associado a alterações na regulação do sistema renina-angiotensina. O tecido adiposo e a alimentação podem ter um efeito sobre a regulação do sistema renina-angiotensina, levando a um aumento da inflamação. Vamos ver no gráfico? A alimentação, por meio de excesso de algumas gorduras, como ácidos graxos de cadeia longa, que estão principalmente em alimentos animais, por exemplo, em alguns óleos vegetais também. Então, o excesso desse consumo, a hiperglicemia pelo excesso de consumo de açúcares também, por exemplo, podem levar ao aumento da expressão de um gene chamado gene do angiotensinogênio, que é um hormônio. Então, aumento da formação do angiotensinogênio. A obesidade e o tecido adiposo também levam ao aumento desse hormônio, que vai elevar a angiotensina 2, com efeitos no tecido adiposo. E esses efeitos aumentam alguns receptores e vão alterar todo esse sistema renina-angiotensina com efeito pró-inflamatório, levando ao quê? Levando a um maior risco de hipertensão, a um maior risco de obesidade, riscos de aumento de triglicérides, também a maior secreção e resistência à insulina. E tudo isso como um fator de risco, então, de toda essa síndrome metabólica e desses riscos das complicações que a obesidade tem para a Covid-19.
Bom, na aula de hoje era isso e nos próximos vídeos exploraremos mais sobre esses mecanismos ligados a esse risco. Se você gostou, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu like e deixe seus comentários, sugestões para os próximos vídeos e assuntos. Nos vemos nos próximos.